Uma boa noite a todos. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos unidos em um só pensamento neste momento, buscando o plano maior, os espíritos amigos, que possamos, Senhor, agradecer por mais essa oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a tua vontade, jamais a nossa. Assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Mestre, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação. Livra-nos, Pai, de todo o mal, principalmente do mal que ainda reside em nossos próprios corações. Do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem num miserável catre, sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham pedir assistência. Quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados, seguida de uma jovem que também se veste modestamente? Entra numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, pois a porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sabe até a água furtada. Lá vive uma mãe de família, rodeada por filhos pequenos. À sua chegada, alegria brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, acompanhado de suaves e consoladoras palavras que fazem aceitar ajuda sem constrangimentos, pois esses infortunados não são profissionais de mendicância. O pai se encontra no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem fome. Irão à escola suficientemente agasalhadas e no seio da mãe não faltará o leite para os menorzinhos. Se uma entre elas adoece, não lhe repugnará prestar-lhes os cuidados materiais. Dali, seguirá para o hospital, levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Na esquina, uma carruagem à espera, verdadeiro depósito de tudo o que vai levar aos protegidos que visita sucessivamente. Não lhes pergunta pela crença, nem pelas opiniões, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Fim da visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes tem um nome que não revela ninguém, mas é o anjo da consolação. E à noite, um concerto de bênçãos se eleva por ela ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que se veste tão simplesmente? Para não ferir a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? Para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade,
Mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te entrego alguma coisa para dares aos outros, que mérito terás? Serei eu, na verdade, quem farei a caridade, e tu quem terás o mérito? Isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, ajudar-me-ás a cuidar deles, pois dar-lhes cuidado é dar-lhe alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer costuras úteis e assim confeccionarás roupinhas para essas crianças, podendo dar-lhes alguma coisa de ti mesma. É assim que esta mãe verdadeiramente cristã vai tornando sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? Para o meio em que vive, é a mulher do mundo, pois sua posição o exige, mas ignoram o que ela faz, mesmo porque não lhe interessa outra aprovação que a de Deus e a da sua própria consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista leva à sua casa uma de suas protegidas para lhe oferecer trabalhos manuais. Psiu, disse ela, não contes a ninguém. Assim falava Jesus. Essa passagem do Evangelho belíssima traz inúmeros aprendizados para todos nós. O primeiro aprendizado é que é preciso ir atrás daqueles que realmente sofrem, aqueles que muitas vezes não procuram assistência, mas que estão ali na intimidade do seu lar, sofrendo verdadeiramente. A verdadeira generosidade sabe buscar os necessitados. Que possamos então ter olhos de ver quem realmente precisa da nossa ajuda. Muitas vezes são pessoas que estão muito próximos a nós. Que possamos ter olhos de ver. A outra lição muito importante é a da humildade. Aqui mostra uma senhora de posse que discretamente trabalha em favor da caridade. Não faz alarde, não deixa tocar as trombetas em volta das suas ações, porque ela prefere a discrição, ela prefere o acolhimento a cada família. Não quer a aprovação dos homens, mas a aprovação de Deus. Discretamente ela procura esses infortúnios ocultos, essas pessoas que estão em necessidades, e ela faz trabalhos de acolhimento, de doações, acompanha os doentes e leva consigo a filha adolescente, porque o exemplo é o que mais grava na mente das crianças e dos adolescentes. São as nossas atitudes como pais, como mães, que gravam como conselhos, como ações. Muitas vezes dizemos aos nossos filhos sobre a prática da caridade, mas não damos a oportunidade para que eles pratiquem a caridade. Aqui ela nos ensina novamente que se ela der um alimento para a filha doar, a filha não estará praticando a caridade, a verdadeira caridade. Então ela orienta a filha a ajudá-la com os doentes. Os cuidados também é caridade. Ela ensina a filha a costurar para que ela faça um trabalho do seu próprio esforço. Isto é caridade. Quando estamos envolvidos num projeto de doação, toda ajuda é bem-vinda, mas temos que abrir o nosso coração para doarmos algo de nós, algo que venha do nosso coração, algo que traga alívio, consolação. É necessário refletirmos sobre a verdadeira caridade, aquela que não faz soar as trombetas, aquela que não faz alarde. A verdadeira caridade é aquela que encontra os infortúnios ocultos
e trabalhe em silêncio em favor daqueles que mais precisam. É importante refletirmos sobre isso, porque muitas vezes buscamos as aprovações dos homens, quando na verdade devemos buscar a aprovação de Deus. Consolar aqueles que necessitam, que estão ao nosso lado, que estão junto a nós, até mesmo dentro da nossa própria família. Ajudarmos a nossa comunidade é nosso dever. Quando doamos um alimento, estamos cumprindo com o nosso dever. A verdadeira caridade é aquela que vem do nosso coração. É aquela em que doamos amor, carinho, palavras de conforto, que saciamos a fome e a sede, mas que também doamos algo de nós. Que possamos aproveitar esses ensinamentos maravilhosos do Evangelho, que nos diz que fora da caridade não há salvação, e que essa caridade é a caridade que vem do nosso coração. Que possamos compreender esse ensinamento de Jesus que nos levará a alcançar os corações mais necessitados, desprovidos de consolo, de conforto, do básico. E que possamos trabalhar em silêncio, buscando aí o melhor em nós, para doarmos o que há de melhor em nós, em favor daqueles que realmente necessitam. Que Jesus nos abençoe em mais esta semana. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos à noite de hoje continuar com mais algumas reflexões sobre a culpa, já que tantos conflitos ressumam do sentimento de culpa. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, afirma que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. No Livro dos Espíritos, no capítulo 6º, Expiação e Arrependimento, temos na questão 990. O arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas pode também verificar-se no estado corpóreo, quando bem compreendeis a distinção entre o bem e o mal. Qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira a uma nova existência, onde possa expiar as suas faltas. Qual é a consequência do arrependimento no estado corpóreo? Adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo para a reparação das faltas. Quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. A expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado de espírito? Ela se cumpre na existência corpórea, através das provas a que o espírito é submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. Na 999. O arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus?
O arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. E na 10ª questão, Kardec pergunta aos espíritos superiores: podemos nós, já nesta vida, resgatar as nossas faltas? Sim, reparando-as, mas não julgueis resgatá-las por algumas privações pueris ou por meio de doações de após-morte, quando de nada mais necessitais. Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil e que só custa o trabalho de bater no peito. A perda de um dedo, quando se presta um serviço, apaga maior número de faltas do que o cilício suportado durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem mérito algum se não atingir o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. De que serve como justificação restituir após a morte os bens mal adquiridos que foram desfrutados em vida e já não lhe servem para nada? De que lhe serve a privação de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que fez a outrem continua o mesmo? De que lhe serve, enfim, humilhar-se diante de Deus, se conserva o seu orgulho diante dos homens? Então podemos concluir que a culpa tem perigosas matrizes nas exigências de autoperfeição que nos constrange a curvar-nos diante de alguns atos equivocados. Tal estado psicoemocional provoca em nossa consciência alguns sentimentos prejudiciais, tais como o autojulgamento, a autocondenação, a autopunição. Importa libertar-nos das lamentações, dos processos psicológicos de transferência da culpa, da autocomiseração, das condutas autopunitivas e assumirmos com calma a responsabilidade pelos nossos próprios atos. O comportamento autopunitivo causa gravíssimas doenças emocionais, notadamente a depressão. Atualmente, a depressão é um colossal drama humano. Eu não mereço ser feliz, eu não nasci para ser amado, ninguém gosta de mim, etc. Aqui se manifesta um comportamento autopunitivo de complicado tratamento psicológico e espiritual. Nesse caso, a culpa está punindo e aprisionando. O culpado está acomodado na queixa e na lamentação pela culpa. Mais amadurecido psicologicamente, poderia avançar pelo caminho do auto-perdão e capacitaria a abrir mais o coração para a vida. Nas patologias depressivas, muitas vezes há muito ódio guardado no coração. Muitas vezes oscilamos entre atos que geram a artimanha do desculpismo e ações que determinam a culpa. Dependendo de como lidamos com tais desafios, a culpa permanece mais forte, produzindo situações que embaraçam o estado psíquico e emocional, razão pela qual não nos podemos exigir perfeição, mas sim devemos fazer esforços contínuos de autoaperfeiçoamento, afastando do desculpismo, que nada mais é do que uma porta de escape para a fuga das próprias obrigações. Sim, é preciso que nos perdoemos. O auto-perdão ilumina a consciência, predispondo-nos à reparação necessária, a fim de realizarmos o bem àqueles a quem fizemos o mal. Praticamos a bondade em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-nos humildes se temos sido orgulhosos, amáveis se temos sido austeros,
caridosos se temos sido egoístas, benignos se temos sido perversos, laboriosos se temos sido ociosos, úteis se temos sido inúteis. Pensemos o seguinte: nós erramos porque somos humanos ou somos humanos porque erramos? Repetindo, nós erramos porque somos humanos ou somos humanos porque erramos? Na verdade, todos acertamos e erramos. Não há pessoas perfeitas na Terra. Se fizermos as coisas certas, nos regozijemos por isso. Porém, se erramos, sigamos em frente e aprendamos com o erro. Pois, quando aprendemos com os erros, eles se tornam o grande caminho da lição e do crescimento interior. Desta forma, fica ilustrado que se errar é humano, diluir os erros e ter resignação são as alavancas para impulsionar a vida, para prosseguir a marcha nas trilhas do bem, trabalhando e servindo para reparar os fracassos da caminhada. Vamos buscar Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, pela psicografia de Divaldo Franco, no tema Estrutura Bipolar do Ser Humano. Então ela coloca: o objetivo essencial da existência humana do ponto de vista psicológico, na visão junguiana, é facultar ao indivíduo a aquisição da sua totalidade. O estado luminoso que lhe faculta o perfeito equilíbrio dos polos opostos. Jung havia estabelecido que o ser humano é possuidor de uma estrutura bipolar, agindo entre esses dois diferentes estados da sua constituição psicológica, qual ocorre com os arquétipos ânima e ânimos. Toda vez que lhe ocorre uma aspiração, o polo oposto insurge-se, levando-o ao outro lado da questão. Qualquer comportamento de natureza unilateral logo desencadeia uma reação interna, inconsciente, em total oposição àquele interesse. Quando o indivíduo se exalta em qualquer forma de personalismo, está mascarando a outra natureza que também lhe é inerente. Se atribui virtudes e valores relevantes, eles são defluentes de fantasias internas, do que gostaria de ser sem que o haja conseguido. Um eu opõe-se ao outro eu em intermina luta interior. Um é consciente, vigilante, o outro é inconsciente, adormecido, que desperta acionado pelo seu oposto. Um se encontra na razão, o outro no sentimento ou vice-versa. A não vigilância e não saudável administração desse opositor se apresenta como desvario, que impede o raciocínio lúcido, a presença da razão. Esse ser duplo é constituído, ora como resultado do conhecimento adquirido, de experiência vivenciada, enquanto o outro é de total desconhecimento, permanecendo oculto, sempre à espreita. O nobre Jung utiliza-se de imagem carregada de lógica moderna quando esclarece: o ser humano vive como alguém cuja mão não sabe o que a outra faz, o que induz à recordação do pensamento de Jesus quando se refere à excelsa ação da caridade: dai com a mão direita sem que a esquerda o saiba. Conhecia Jesus as duas polaridades psicológicas do ser humano e por isso incitava-o a amar tão profundamente que o seu gesto de afeição sublime e consciente estivesse em plena concordância com seus arquivos inconscientes. Aquele que não consegue harmonizar
os dois polos em uma totalidade, invariavelmente faz-se vítima das expressões desorganizadas do sentimento, induzindo às emoções fortes, descontroladas. Na tradição religiosa, expressam-se como o bem e o mal, ou o anjo e o demônio. Continuando na feição sociológica, em conceituação do certo e do errado, da treva e da luz, do belo e do feio. Essa dicotomia psicológica permanece no ser humano em desenvolvimento emocional e espiritual. O esforço terapêutico a desenvolver deve ser todo voltado para a integração do outro polo, o oposto, naquele que está consciente e é relevante, produtivo, saudável, caminho seguro para a completude. O esforço consciente do indivíduo para autopenetrar-se, autoconhecer-se, como resultado das tensões dos polos ativados pelo interesse da integração, induz o indivíduo a um comportamento gentil, afável, compreensível das dificuldades e limitações do seu próximo. Enquanto, porém, permanece essa dissociação, essa fragmentação, esse desconhecimento da consciência, invariavelmente se tomba na cisão da personalidade, da qual irrompem os transtornos neuróticos que atormentam, aumentando a distância entre os atos conscientes e os inconscientes. Jung sugere os símbolos como representações dos conflitos que se estabelecem nas oposições dos mesmos, encarregados de os unir e formar apenas uma realidade, como se observa na cruz, cujos braços têm o seu ponto de segurança no centro, em que se encontra a haste vertical com a horizontal, representando a segurança, a unidade daqueles contrários. Nesse sentido, o emérito mestre suíço recorre ao comportamento do cristão na sua rendição à divindade, sem esfacelar-se nela, mas tornando-se um eleito capaz de conduzir o próprio fardo à própria cruz. Pessoas inexperientes, quando se dão conta dos opostos no seu mundo interior, afligem-se desnecessariamente, formulando conceitos indevidos e punitivos, como se as manifestações do inconsciente signifiquem inferioridade e promiscuidade, dando origem a culpas injustificáveis pelo fato de existirem. Supõem precipitadamente que podem forçar a mudança tornando-se puras, embora os conflitos, culminando em descobrimentos dolorosos de existências vazias. Esses conflitos não devem ser combatidos como inimigos num campo de batalha, mas atendidos, orientados, esclarecidos, libertando-se deles pela sua conscientização, de forma que a autoconsciência experimente bem-estar pela conquista realizada interiormente. É comum a ocorrência de pensamentos infelizes no momento da oração, da meditação, o que não é habitual noutras ocasiões, gerando inquietação e mal-estar. Ocorre que, estando arquivados no inconsciente, quando esse é ativado pelo polo edificante, logo o outro descerra sua cortina e libera o adversário. A atitude a tomar com tranquilidade consiste em permanecer não reativo, insistindo no propósito, ora em vivência, até a unificação dos oponentes. A fragmentação leva ao desfalecimento, à perda do entusiasmo. Um eu em luta contra o outro eu deteriora o sentimento ou aturde a razão.
Na verdade, nós deveríamos agradecer essa dualidade que existe em nós, porque é dessa dualidade que nascerá em nós o homem novo, o homem livre. Então, é preciso compreendermos que o despertar da consciência significa perceber novos recursos ao nosso alcance. É preciso amadurecermos psicologicamente e observarmos a vida com outras lentes. Somos muito mais do que um corpo. Não podemos permanecer com nossa consciência embotada e sim caminharmos para a descoberta da transcendência do eu, a identificação consigo mesmo, com a consequente liberação do eu profundo, realizando a harmonia íntima com os ideais superiores, seu real objetivo psicológico existencial. Elevemos então a nossa prece, agradecidos por mais esses momentos, juntos, na busca de nos fortalecermos nesses bons propósitos. Tenhamos uma noite de paz.